Fala galera, beleza? Eu não vou falar muito nessa semana, mas queria só fazer rapidamente o fechamento semanal aqui, né? E perspectivas para essa semana. Comentar de um trade da sexta-feira em específico que eu achei fenomenal, eu não fiz, mas eu vi outros colegas aí que fizeram. E aí, unindo os argumentos deles, eu achei muito legal e eu quero comentar hoje. Pessoal, gráfico semanal bem lateral, né? Deixa eu. É, nossa, tá tudo poluído aqui. Bem lateral, né? Falhou fundo. Aí venderam acima de barras agora. Né? Tentou retomar a primeira vez, falhou. A segunda vez falhou. A terceira vez nem tentou. Tentou aqui, né? Isso aqui foi um H3. É, significa que é a terceira tentativa de subir, né? Mal sucedida. Isso daqui já é um grande trading range no final das contas, tá? Eu acho que é hora de dar uma limpeza nesse cara aqui, né? Nem eu tô entendendo mais. Show, é isso. Deixa eu fazer um negócio aqui com cópia de 20 e 200 para eu poder excluir essa média aqui, ó. Porque senão no diário fica muito ruim. Aí, pronto. Então, bom, região de resistência é essa aqui, né, já sabe. Região de suporte é mais ou menos aqui embaixo, né? Tem as extremidades aqui também. E, por enquanto, ainda ter superior da lateralidade, fechou esse gap. Tem o próximo gap para fechar aqui. Não, não, não. É só daqui para baixo agora, né? Só daqui para baixo agora. Beleza? Então, deixa eu deixar esse aqui traçado, se vale a pena. Então, premissa aí é vindo acima de barras vendas, vindo abaixo de barras compras, né, por enquanto. Agora aqui no gráfico diário a gente fica com uma situação um pouco mais clara, né? A gente tem aqui essas massas, traçado com essas massas aqui. O mercado nem chegou na linha de tendência ainda, né? Nessa linha aqui traçada dessa forma, lógico. Tem N outras formas de você traçar também. Eu prefiro essa aqui no momento, ó, que inclusive dá para replicar aqui para baixo, né? Pegar aqui alguns outros toques, olha só. Algo assim, né? A gente tem aí uma espécie de canal de baixa amplo, né? Não chegou lá em cima ainda. A perna foi forte, né? E aqui foi um topo duplo. Então a gente tem muita sinalização de lateralização mesmo, né? Isso aqui pode acabar virando um cabeça ombro invertido, fazer mais uma perna para cá, testar aqui a média. Vim fechar esse gap aqui que ficou aberto, ó. Fechar esse gap aqui que ficou aberto, por exemplo, antes de alguma outra coisa. Mas por enquanto, né, um topinho duplo aqui, logo acima da média móvel. Né? Objetivamente é isso que a gente tem. Né? O mercado virou no ponto de inflexão um pouco acima do que era esperado, mas ele foi um pouco acima do que era esperado, mas nada muito absurdo. Né? E agora talvez comece uma retração aqui, a gente deve achar compradores nesse 50%, né? Como a perna veio muito forte, aqui no 50% também tem um gap, ó. Então, creio eu que nessa região aqui do Ibov, a gente deve ver entrada de força compradora sim. Tá? Inclusive, isso aqui eu vou deixar com alarme, porque pode ser que eu esteja posicionando na venda na hora que isso aí bata aí, e aí é bom você repensar, né? Já no índice futuro, ó, aqui é uma reversão de 3 barras, né? Deixa eu ver aqui no Ibov. O Ibov meio que não é ainda, precisa perder ali a barra 195, né? Precisa perder a barra 195 antes de qualquer coisa. Deixa eu continuar aqui por enquanto. Aqui já perdeu, né? Já fez uma reversão de 3 barras bem na média. Aqui já tem menos cara de que vai reagir, né, na região de 50%, ou 68%, ou qualquer coisa do tipo. Né? Mas mesmo assim, aqui ó, o gap é exatamente na região de 50%. Né? Então, cria aí uma confluência de fatores, né, levando para esse alvo. Tá bom? Ver se a projeção da barra também, mas no caso é um pouco antes. E aí no gráfico de 60 minutos, uma perna forte de alta, a primeira quebra de linha de tendência,
né? Ele já tentou fazer uma outra perninha aqui, não conseguiu, tentou retomar de novo, não conseguiu, ativou um pivô de baixa, um AM200 servindo de cabeça do pivô aqui, né? Bem na região da média. E aí a gente pode traçar alvos tanto desse pivô de baixa, né? Seria isso aqui, quanto desse espelhamento aqui. Né? E ele já cravou esse alvo. Eu acho que eu estou feliz com esse fibo aqui, né, por enquanto. E aqui, ó, mais uma confluência. Terceiro alvo desse fibo é no 50%, e isso vai dar basicamente os 50% dessa barra grande aqui também. Olha, acho que essa região aqui não tem grandes chances de ser retestada. É claro, de chegar com muito momentum, a gente tem que ficar muito esperto, né? Mas essa perna aqui, por ser muito grande, por já ter visto força compradora aqui antes, ela sugere muito uma segunda perna para cima, né? E aí, falando da sexta-feira, pessoal, ixi, não era isso aqui que eu queria, não. Esse aqui, ó. Vou explicar rapidamente o que eu fiz aqui sexta-feira. Eu fiz algumas besteiras, né, na sexta-feira operando pelo celular. Para já, via de regra, não abro mais operações de celular, né? O prejuízo foi pequeno, não foi nada exorbitante, porque eu consegui reverter, né? Então, até agora, meu resultado está assim. Basicamente, foi esse que eu fechei o dia aqui, ó. Reparem que o acumulado ele chegou menos 174, foi recuperando até menos 66, tinha 2 negativo, né, não, tinha 7 negativo do dia anterior, então isso aqui foi menos 59 o dia, né, e aí, o gráfico ainda tá muito feio, mas pelo menos marcou um fundinho duplo aqui, né, quem sabe ninguém aí amanhã leve a gente para cima novamente, quem sabe para romper esses topos aí e ir embora, né, estatísticas eu comento em outro vídeo, mas basicamente por enquanto, ó, 21 operações, né, 47%, porque uma foi empate, então basicamente é 50-50, mas uma média um pouco maior no loss do que no gain por conta desse trade aqui, ó. E aí eu comento, foi aqui vendendo, que nitidamente poderia ser uma final flag, né? Pior, com a mão cheia e ainda querendo alongar stop, né? Poderia ter estopado rapidamente aqui acima da 67, ó. Seria um stop indolor, 100 pontos, né? E tentado vender mais acima, numa primeira reversão aqui, né? Aqui, como tinham 3 barras de alta, talvez seria melhor esperar. E aí na 77, feito a venda, que foi o que eu fiz, aliás, né? Eu acabei vendendo aqui em cima, né? Uma parte, e aí saí aqui, aí vendi de novo, tomei um stop pequeno aqui, que eu recuperei um pouquinho, e aqui eu recuperei o resto, né? E aí sobrou só um R, ou R$ 60 de loss no dia, que ainda foi bem melhor que os quase menos 3R que eu fiquei ali. Mas o que eu queria falar do dia, eu também fiz essa operação aqui de falha, né? Foi uma wedge aqui no dia, uma retração aqui de 618, né? Pouco acima, enfim, mas parou por aqui. E uma barra de sinal, a 3BR, entrei um pouquinho atrasado, mas consegui pegar. Ele reverteu uma barra só, né? Dificultou muito qualquer saída no lucro aqui, né? E pelo contexto do dia, o que eu estava procurando realmente era o edge, era vendas de 50%, coisa assim, ou tentar vender só lá em cima. Como ele veio, né? Eu fiz a operação, mas estava muito bagunçado. Né? Então, a partir daqui, para mim, não tem mais lógica fazer nada que não seja nos extremos. E quando ele chega aqui em cima, né? Ele vem de barras sobrepostas, uma barra que deixa um gap, uma barra que fecha próximo da máxima, uma barra positiva ainda, apontando pressão. Você pode vender isso aqui? Pode. Eu prefiro não, tá? Por que que eu prefiro não? Porque eu ainda tenho esse topo, eu ainda tenho o topão lá, né? E de todo modo, se eu olhar para trás, eu ainda tenho uma inclinação de média de 200 para cima. Então, se eu for ser agressivo, eu vou ser agressivo comprando, não vendendo, né? Nesse momento do mercado. Porém, aqui ele já forma uma linha de tendência, ó, que viria a ser importante para a gente depois. Assim como a linha de tendência formada entre as barras 1 e a barra 18 viria a ser importante para esse trade aqui, que foi o melhor trade do dia disparado. Né? Só que ali eu vou explicar por que eu acho que eu não faria esse trade, mesmo enxergando os fatores, né, que eu não enxerguei na hora. Eu esperaria um pouco mais, né, antes de abrir essa posição. E aqui fica completamente inviável operar qualquer coisa, né? Ele vem para baixo, forte, tal, legal. Aqui embaixo começa, né? Aqui ele deixa uma espécie de barra interna aqui por muito pouco, que não é uma barra interna. A próxima rompe para baixo, 2 Gs. Só que você pode desconfiar que é uma final flag, especialmente para localização. A barra 49 dava para ter sido comprada como fundo duplo com a barra 1, né? E uma falha de continuidade dessa perna de baixa aqui.
né? Poderia contar aqui também uma, duas, três pernas aqui, considerar isso aqui um wedge, né? Algo assim. Mas eu acabei não fazendo essa operação. Eu vi todo o desenrolar, optei por não fazer. Eu estava no 0 a 0 no dia, que já era hora do almoço, falei, quer saber, não vou operar mais hoje, emenda feriado, baixa liquidez, tal, não vou ficar me envolvendo. E aí eu vi tudo isso aqui acontecer, aí que eu vi até aqui mais ou menos, aí que eu larguei mesmo, né? Então eu não vi isso. Então aqui, pessoal, é uma confluência de vários fatores, né? Então, bem interessante esse tipo de trade aqui. Primeiro fator que a gente deveria levar em consideração é que foi uma retração de 618 dessa perna aqui de baixo. Segundo fator, a gente tinha uma linha de tendência passando aqui embaixo do canal, né? E foi um pullback nela. Terceiro fator, a gente tinha uma linha de tendência de baixa passando por aqui. Eu vou até deixar essa grossa, porque essa me interessa para amanhã. Esse FIBO agora já foi, eu vou tirar ele. Já linha de tendência de baixa passando por aqui. Terceira coisa já, né? Então, primeiro FIBO, segunda linha de tendência de alta, segunda, terceira, a linha de tendência de baixa. Daí, beleza. Já falamos de tudo isso. E a gente tinha aqui também, nessa região, esse último topo mais baixo aqui da tendência anterior. Então, isso aqui, de certa forma, é um topo duplo em algum time frame maior. No caso aqui, 15 minutos. Olha só. Esse topo, né, que foi uma queda, a correção, com esse topo aqui. Daí, beleza, pessoal. Só que aqui tem um ponto, né? Para mim, vender abaixo da 56 ou até mesmo abaixo da 55 era uma entrada ainda extremamente perigosa. Né? Uma entrada que eu não faria. Por quê? Eu vejo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete barras de alta num cenário lateral, onde ele ainda, né, considerando a lateralidade inteira, ele está no terço inferior e ele fez um fundo duplo e veio com um momento absurdo para cima. Né? Então, é claro que há argumentos para você fazer, né, de sobra, mas esse talvez é o tipo de trade que vale a pena deixar passar e pegar a segunda entrada, se o preço confirmar a tua tese. Então aqui, uma barra interna, ele já pode marcar uma final flag. A final flag de alta, não necessariamente ela precisa romper para cima, ela pode romper para baixo. E aqui você já viu o rompimento para baixo. E a barra é meio duvidosa. Continua aqui comprando H1, né? A barra 58 já não é mais tão legal, né? E fora que já são três barras de baixo. E aí vem três dojis aqui dissipando o restante de força compradora que ainda podia ter, falhando acima da H1 e deixando uma segunda entrada, na verdade da barra 60, mas melhor ainda na barra 61, né? Que falhou o rompimento para cima e fechou aqui no ponto médio. Aqui já era bem aceitável, aí eu acho a operação, mas a barra 62 foi melhor ainda. Teve pavio, não sei o que, beleza, mas aqui você ainda tem uma estrutura possível de um canal estreito. Agora aqui, isso aqui já não é estreito, né? Já é outra coisa. Então, se é um dia lateral, eu aposto em lateralidade, eu vendo aqui, com stop aqui, e tento pegar até o fundo, né? Como a barra veio de uma vez, você vai com ela e aguarda, né? Vê a continuidade. Continuou, né? Aguarda novamente. Continuou, aguarda novamente. Opa, barra interna, stop imediatamente acima da barra 67, né? Isso aqui é padrão, é óbvio. Né? Eu não me atentei para isso porque eu estava pelo celular, eu nem sabia o tamanho da queda. Foram 1.000 pontos, pessoal. 1.000 pontos no mercado. Caiu sem marcar fundo. Tá? E eu entrei justamente no gap de preço, gap mesmo. Não era nem gap de barra do Albrux, era gap, gap. Né? Porque eu queria pegar o restinho até o alvo projetado, que o preço, ironicamente, não deu até o final do dia. Né? Porém, você não faz uma entrada assim, né, desse jeito, sendo que você nem sabe tanto que foi o preço. Né? O preço não é obrigado a cumprir esse alvo projetado. Ele pode ter cumprido, por exemplo, o alvo projetado maior do dia aqui, em 68, era nessa mesma região. Né? Poderia ter sido aqui, por exemplo, né? Que esse 68 está mais para cima. Então, a gente nunca sabe, né? Deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Algum deles acho que vai ser, né? Algum deles acho que vai ser. Não, esse aqui é o 100%, tá na mesma região, não. Enfim, pessoal, isso é o de menos. O ponto é, entrada péssima. Daí a gente vê uma perna forte, como eu falei, teria que esperar. Né? Segunda entrada aqui, o trade talvez mais claro do dia inteiro. Né? Na barra 77 aqui para entrar pesado. Né? Principalmente o stop barato aqui, né? Abaixo da barra. O stop aqui é acima, 150 pontos.
Então, se você usa um stop de 300, você pode entrar com duas vezes a mão padrão, né? E se você usa um stop de 300 pontos, por exemplo, para dois contratos, você pode entrar com quatro aqui, né? E a mesma lógica, 4 para 8, por aí vai. E aí, parcial no fechamento gap aqui, que seria o mais indicado, né? E tentar levar para o rompimento de fundo. Ele tentou H1, H2 aqui perto do fundo, né? O dia já tinha tido característica lateral, melhor cair fora aqui. Eu antecipei ainda a minha, né? Eu não estava podendo perder muita coisa. Aqui ele ainda fez um topo duplo, né? Na região do fundo rompido anteriormente, ó, esse aqui. Mas a venda acho que só se daria na barra 91 e ainda assim pegou mais uma perna até o fundo, né? Então, boas operações aí que aconteceram, né? A parte da manhã não tantas, aqui uma falha, acho que talvez essa aqui é um pouco mais complexa de capitalizar em cima dela, mas certamente compras por aqui dá para fazer, né? Uma, duas operações aqui, três operações aqui, né? Quatro e cinco. Né? Uns cinco, pelo menos cinco bons trades aí no dia, saindo dois de topo duplo, né? Um na média 20 do 5, outro na do 15. Um aqui de topo mais baixo em reversão, né? Também na região das médias da linha de tendência, e uma falha aqui com o edge de 50%. Beleza? Mas esse trade aqui eu achei muito bonito, fantástico, né? Muitas confluências e tal. Agora, para amanhã, pessoal, segunda-feira, esse FIBO aqui acho que continua valendo, né? Acho que é importante ter ele traçado aí. Mas eu acho que eu iria mais para esse aqui, né? Aí, ó, achei. Agora que eu parei de procurar, eu achei. Olha onde o mercado foi buscar, né? Se não foi o FIBA do dia anterior, era a projeção maior de todas, né? Então tá aí, né? E tem o gap a ser fechado aqui nesse ponto, né? Tá bem pertinho. Aliás, não, né? Não, ele fechou, pô. Fechou o gap. Tô viajando aqui, pessoal. Aí tem essa perna inteira aqui, ó. Pode ser, pode ser que ele volte de uma vez só, da mesma forma que ele caiu de uma vez só. Então, eu ficaria, né, ligado nisso aí. E também ligado nesse fundo aqui, porque ele foi importante. Beleza? Então é isso, pessoal. Para amanhã, essa é a ideia. Falando do Dorinha aí rapidamente, né? Aproveitando o embalo, comentei já. Ó, a semana do dólar foi uma semana feia, né? Pelo gráfico semanal ficou esquisito, né? Mas pelo gráfico diário está bem claro a movimentação aqui que aconteceu, né? A retração de 50%, novas compras. Porém, a perna de baixo veio muito forte e a de alta está bem muito fraca. Isso aqui sugere que deve corrigir um pouco mais, né? Nesse gap aqui, por exemplo. E eventualmente uma segunda perna para baixo, né? No 60 ele está bem nessa pegada aí. Tirar um pouco aqui esses estudos. Ó. E aí, caindo para os 5 minutos, né? Não foi um dia nada fácil aqui no dólar. Tinha uma região de suporte aqui, né? Mais ou menos por aqui. Dava para arriscar fades. Acho que aqui ainda não, bem complicado. Aqui talvez comprar o fechamento da 22 ou acima da 23, ou mesmo esperar alguma coisa aqui, tentar pegar pelo 2 minutos, mas aqui embaixo era viável, né? Se o cara não quis fazer isso, daí ficou um pouco mais difícil, eu acho, porque o rompimento aqui ele foi muito capenga, tinha a média de 200 e aí posteriormente você tinha a máxima do dia aqui também, então tudo isso atrapalhou. Quando ele faz pullback, ele volta muito abaixo do ponto de rompimento, então realmente fica só um claro, né, uma compra mais clara assim aqui, mais ou menos na barra 62, você ainda com risco do preço esbarrar aqui, e talvez daqui para frente, ó, quando ele faz essa perna, volta aqui, acho que na 70, tinha uma compra bem certeira. Mas se você ignorar a média, né, talvez a barra 37 já tenha sinalizado alguma compra, alguma coisa, eu não ignoro a média, tá? Então por isso que para mim aqui ainda ia estar tudo muito complicado, né? Muito complicado. E aqui a gente tem, né, um movimento que ele fez algo muito próximo, né? Um primeiro movimento para cima, uma correção bem complexa, tipo uma onda B, e aí uma onda C aqui, ou uma proporção da A, né? Que muitas vezes a gente consegue pegar isso aqui também por alvos de espelhamento dos próprios movimentos do dia, né?
que faltou uma merrequinha, né? Então talvez porque essa perna aqui a gente tenha considerado ela até aqui. Olha só que legal. Então deixa esse FIBA aí, caso ele atinja os próximos níveis, né? A gente já sabe porque ele funcionou nos primeiros. E aqui no dólar, né, é interessante a gente, por mais que eu acho que esse movimento ele foi um ABC, é interessante a gente fazer isso aqui, né? Deixar a linha de tendência que segurou o preço, né, traçada aqui e ver se cabe uma paralela. Coube, né? Ele fez um overshoot lá e tá falhando. Então, acho que aqui é o melhor cenário para o dólar, né, por enquanto. E acho que uma retração aqui seria, né, razoavelmente provável. Perdeu essa linha de tendência aí, é baixa, venda, venda, venda. Beleza? Valeu, um grande abraço, tchau.